estaremos estudando hoje o capítulo 52, que Inácio de Antioquia intitula Lei Real, onde ele vai comentar para a gente uma passagem da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 8, quando Tiago anotou assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E aí a gente deixa claro que nosso objetivo aqui é de aprendizado mútuo. Nós não estamos aqui na condição de quem vai ministrar ensinamentos. Estamos aprendendo juntos uns com os outros. A gente doa daquilo que já conseguiu empreender e recebe aquilo que mais precisa. Então sintam-se à vontade para fazer comentários e intervenções. Tudo bem, gente? Vocês estão muito sérios. Vocês estão com medo de mim? Não? Tem certeza? Só falta se vocês falarem que tem espírito aqui atrás de mim, hein? Não fala isso não, pelo amor de Deus. Tem alguém que tem medo de espírito aqui? Não, né? Então fiquem à vontade, gente. Quando Inácio vai falar para a gente sobre essa lei real, ele intitula a mensagem Lei Real. E quando Tiago comenta, não é lá na sua primeira na carta de Tiago, no capítulo 2, quando ele fala sobre a necessidade de que nós amemos o próximo como a nós mesmos, não é? Tiago, ele vai estar alertando uma comunidade que convivia e que essa convivência era um pouco complicada entre os judeus messiânicos, aqueles que já estavam em condições a boa vontade, apresentavam a boa vontade de receber a boa nova, de receber a mensagem do Cristo, de Jesus, e os gentios, que eram aqueles não judeus, que traziam hábitos, que traziam costumes, que traziam cultura, que eram totalmente divergentes da forma como os judeus messiânicos promoviam as suas atitudes do dia a dia. Isso acontecia bastante conflito dentro das congregações, dentro das sinagogas, não é? Porque um achava que tinha que agir assim, outro achava que tinha que agir assado, não é? Um acreditava que deveria comer determinada coisa, outro que não. Um acreditava que se devia dar uma atenção maior às pessoas que tinham uma condição social mais elevada, outros tratavam com desdém aqueles que tinham uma condição social precária e etc. Então a divergência ali era gritante. Obviamente que isso não acontece nas casas espíritas na atualidade, não é? Nós, como humanidade, nós já conseguimos superar tudo isso, né, gente? É só algo que aconteceu lá atrás, a gente está só examinando aqui, não é? Então, Tiago, ele vem alertar nesse capítulo da necessidade de uma boa convivência dentro de uma congregação que tinha a intenção de se promover espiritualmente e também de promover a palavra, o evangelho, a boa nova. Para a gente ter uma noção da importância de Tiago neste momento, segundo os historiadores, a primeira parte do Novo Testamento que foi escrito, a primeira parte que foi escrita foi a carta de Tiago. Então, nesse momento, não havia epístola de Paulo, não havia evangelho de João escrito, não havia evangelho de Mateus e nem de Marcos. Então, Tiago deixa escrito uma lei que havia sido promulgada por Jesus, mas que não era uma lei neotestamentária. O amar o próximo como a ti mesmo já faz parte da nossa concepção, porque foi algo que nos foi trazido pelos planos mais altos da vida, desde a lei mosaica, porque essa informação e essa recomendação está lá no Levítico, no Pentateuco de Moisés, no capítulo 19. Jesus, ele vem dar exemplo, testemunho, ele vem vivenciar a lei de amor ao próximo, não é? Sabendo que todo o processo evolutivo, processo espiritual evolutivo que a humanidade atravessa, está sendo coordenado diretamente pelas mãos do Cristo. Então, quando Jesus encarna na terra, na condição de Messias, ele vem dar testemunho de uma lei que ele mesmo havia trazido por intermédio de Moisés no Levítico.
Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como nós ainda estamos bastante distantes de amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos nos ater aqui ao fato dessa recomendação, que é amar o próximo como a si mesmo. Não é? Então, nesse capítulo e nessa mensagem, Inácio vai falar sobre essa necessidade desse vínculo fraterno que nós precisamos exercer uns para com os outros. Mas precisamos entender a lei para que a gente possa aprofundar a nossa consciência a respeito do que ela nos recomenda. Então é amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar a si mesmo como ao próximo. Isso faz uma diferença muito grande. Porque para amar ao próximo, primeiro eu preciso aprender a me amar. Se eu não sei, se eu não consigo exercer o auto-amor, a minha relação com o próximo que me acerca, seja ele encarnado ou desencarnado, não será uma relação de amor, não será uma relação saudável. Alguém consegue demonstrar carinho e afetividade para com o seu semelhante, estando completamente envolto por conflitos, totalmente desequilibrado emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente? Vocês já passaram por essa experiência? Tipo assim, bom dia. E a pessoa fala assim, bom dia o quê? O que tem de bom? Ou às vezes somos nós, não é? Quando alguém vem falar assim, ô meu irmão, tenha fé nada. Eu é que sei do problema que eu estou passando. Não é sem falar de Jesus comigo agora? Quer dizer, estou totalmente desarmonizado, estou com dificuldade de me compreender, de me auto-amar, de encontrar equilíbrio íntimo. Isso vai refletir diretamente na minha relação com o próximo. E aí a gente está falando aqui não de um amor egoísta, não da supervalorização do ego na criatura humana, que faz com que ele se ache, se acredite o centro do universo. Porque muitas vezes nós somos extremistas, partimos do mar para a terra, não é? E nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Ou a gente se acha o ó do Borogodó, não é? Ou a gente se acha aquilo que tem de menos importante na humanidade e no mundo. Então, transitando nesses extremos, a gente se perde espiritualmente e não se encontrando espiritualmente, a gente não consegue exercer boa relação conosco mesmo e isso acarreta numa falta de amor com o próximo que está convivendo conosco. Então é um exercício diário por se conhecer, por se amar, por transformar na sua intimidade aquilo que precisa ser transformado para que você consiga exercer relação fraterna para com o seu semelhante. Quando nós estamos bem, tudo é lindo. Não é assim? O céu está azul. Nossa, como o céu está azul. Tem tantos dias que eu não vejo o céu. Eu não reparava o céu. Passarinho em canto eu acho bonito. Não é? Eu começo a reparar no sorriso das crianças. Não é assim, gente? Acontece com vocês ou é só comigo? Mas no dia que você está, naquele dia que você levanta nos cascos, não é? Você pensa assim, hoje o primeiro que falar comigo vai tomar. Vai tomar em contrapartida do que me oferecer. Se alguém me xingar, hoje eu não estou para aguentar, não. Então você já está emanando vibrações que não são vibrações de harmonia, e isso vai interferir diretamente no vínculo que você tem com o universo ao seu redor. O universo dos encarnados, dos desencarnados e o ambiente que você vai estar envolvido. Então você pode entrar num ambiente, comungar com a vibração do ambiente, envolver-se com essa vibração, doar o que você pode doar, receber o que você precisa e sair deste ambiente em vibração elevada. Ou você pode entrar nesse ambiente, não perceber a vibração dela e voltar para casa pior do que você veio, deixando neste ambiente as suas vibrações deletérias. Então a gente precisa estar atento àquilo que temos sido e o que tem emanado de nós
daquilo que nós temos conseguido promover a nossa transformação espiritual para que a gente possa ter boa relação conosco. Inácio vai falar nessa mensagem aqui assim, olha, é impressionante como que a criatura humana se sente constrangida numa recomendação que a sugere amar a si mesma para que aí ela possa ter um padrão, não é, de comparação para emanar boas vibrações na convivência com o seu semelhante. Porque na prática a gente não topa muito essa lei de amor ao próximo como a nós mesmos, não. Porque na teoria a gente já compreende que é importante, que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas na prática é um desafio. Não é assim, gente? Quando você levanta de manhã e você procura se harmonizar, e você faz uma prece e pede para Deus assim, meu Deus, que hoje meu dia seja iluminado, que o Senhor me dê forças para resistir às minhas tentações. Então você faz aquele esforço. Na hora que você coloca o pé para fora da sua casa, se você está saindo de carro, o seu vizinho já está te fechando, não é? Já está fechando o carro, já está dando uma fechada, está batendo no seu carro, você entra no ônibus, está pisando no seu pé, você chega no seu trabalho, o seu patrão está te xingando, o seu encarregado está te tratando com desdém, e etc, etc, etc. E aí naquela hora, por causa esse condicionamento, esse afastamento que nós temos dessa lei, e esse condicionamento nas atividades de menor esforço, que são aquelas que nos mantêm nesses vínculos mais baixos, nessas vibrações mais baixas, mais rasas, em se tratando de eflúvios, de energias espirituais, a gente esquece dessa lei de amor. Então a gente acha, na verdade, bastante pesado ter que perdoar alguém que nos ofendeu. A gente acha bastante contrariante, não é? Ter que compreender que o outro está passando por dificuldade e que ele fez algo que te prejudicou porque você também está passando, não é? Aí você pensa assim, poxa vida, mas eu também estou passando, eu tenho que aguentar, ainda tenho que perdoar, não é? Entender que as suas enfermidades ou as enfermidades que acometem aqueles que você ama são necessárias para a evolução de cada um, são momentos que cada um está passando por N razões. Entender isso na prática, aceitar essa lei que nos rege, é o que a vida está nos pedindo nesse momento, para que a gente compreenda de fato quem nós somos e o que precisamos transformar na nossa intimidade. Então, quando a gente tem uma relação mais leve com essa lei de amor, entendendo que ela trabalha a nosso favor, a gente para de lutar contra ela. A gente para de fazer resistência, não é? E se deixa levar por essa lei, porque compreende que ela não escraviza, ela liberta. Porque muitas vezes nós queremos ser o que temos sido e fazer o que temos feito a algumas existências, ou a muitas. E quando a vida nos cerceia essa liberdade, não nos dando a oportunidade de ser o que a gente queria ser, de fazer o que a gente queria fazer, de viver onde a gente queria viver, de ter a vida que gostaríamos de viver, a gente se revolta. E aí a gente está deixando de compreender que essa lei está agindo em nosso favor e não contra nós. Que não é um pai castrador e punidor que tira oportunidades, mas é aquele que te educa e que essa educação pode não ser o método que você mais gosta, mas é o método que vai te fazer evoluir mais rápido. Nós somos espíritos imortais transitando em planos materiais de acordo com a nossa necessidade, que é o processo reencarnatório. Então nós transitamos entre a animalidade e a angelitude. Muitas vezes nós temos ações elevadíssimas. Nós somos capazes de doar amor de uma forma que a gente até desconhece. A gente promove caridade. Mas outras vezes nós nos rebaixamos tão baixo evolutivamente que mais nos assemelhamos aos animais. Não é assim? Então Emmanuel ele vem trazer para a gente essa informação, que a gente vem transitando entre a animalidade e a angelitude. Então é Pedro, num momento de sublimação, dizendo assim, quem dizes tu que eu sou? Jesus perguntando a Pedro.
E Pedro diz, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, muito bem disseste tu, Simão. Não é? Que elevação, que momento. Aí, estrelinha para Pedro. 2 segundinhos depois, mas o Filho do Homem, Jesus só colocou a vírgula. Mas o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e farão dele tudo o que quiserem. Aí Pedro levanta a espada, não, mas não vai mesmo. Não é o valor do mundo que grita. Não vai, a gente não vai deixar, eu não vou deixar. Então, ele que tinha tido aquela visão mais elevada, há poucos segundos, cai vibratoriamente. Isso acontece muito com a gente. E aí, se tratando dessa relação nossa com a lei, entendemos que nós somos espíritos, mas que ainda estamos na condição hominal. Nós não somos anjos. Estamos nessa condição de espíritos no reino hominal. Como é que se dá a educação de uma criança no reino hominal? Como é que o pai educa o filho? O filho quer fazer o que ele quer fazer, não é? Ele quer subir na árvore, ele quer enfiar um negócio de ferro lá no interruptor, ele quer pegar na panela quente, não é? Ele quer atravessar a rua sem olhar, porque tudo isso dá trabalho. Aí o pai fala assim, não, não pode, não, não pode, não, não pode, não, assim não, vai machucar. Aí nessa condição de infância espiritual, como é que a vida nos trata? Não, você não pode ter esse trabalho agora. Não, você não pode ter essa condição financeira agora. Não, você não pode ter saúde agora. Não, 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 você não pode ter essa pessoa do seu lado. Não, 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 você não pode nascer na França, você vai ter que ficar no Brasil mesmo. E aí, normalmente a criança, quando ela é repreendida pelo pai e a mãe, como é que ela faz? Embochecha. Não é? E nós, como é que a gente faz? Embochecha. Não é? Aí a gente se entrega à revolta, à falta de resignação ante a vida. E isso vai gerando conflitos íntimos que vai fazendo em nós uma revolução no sentido mais baixo possível, se tratando de elevação espiritual, de emanação de energias. E a gente vira aquele vulcão pronto a entrar em erupção com o primeiro que olhar, está olhando o quê? Às vezes, não, você está fazendo estudo, você está falando, eu estou te olhando, né? Ah, bom, porque eu achei que você estava querendo falar alguma coisa comigo. Mas, quer dizer, estou agressivo. Como é que eu exerço fraternidade com alguém se eu estou dessa forma? Então, o que falta para a gente promover a consciência espírita? Força. Não é esforço, não. É força. De vontade. Não é esforçar, não, gente. É fazer. Porque a gente, não, mas a gente ainda tem tempo, né? Não, evolução não dá salto, não. Não é? A gente ainda não está na condição de angelitude. Mas espera aí, qual livro que vocês leram que está falando assim, vocês têm que ser anjo agora, senão vocês vão tudo para o umbral ou vão tudo para o planeta primitivo? Onde é que está escrito isso? Alguém aqui já leu? Alguém aqui já recebeu alguma recomendação da espiritualidade da casa dizendo assim, vocês têm que psicografar 500 livros, fazer tudo que Chico fez. Vai ter que morrer todo mundo desencarnado, assassinado na cruz. Alguém já? Porque Jesus tem pedido para cada um de nós realizar o que a gente tem condição de realizar no momento. E o que você tem condição de realizar no momento? É enfrentar o que você está enfrentando e vencer. Isso você tem condição. Aí se você disser assim, não, mas eu não vou ser, tá bom, já entendi, eu não vou ser crucificado não, mas eu vou ter que continuar vivendo com meu esposo? Eu vou ter que aguentar minha esposa até quando? Não, aguentar não é o problema, não é? O problema é conviver, é aprender, é ensinar e etc. O que você faz na sua vida que é desafio que você faz sem se esforçar? Sem se forçar a fazer, melhor dizendo. Não é se esforçar, é se forçar. Não precisa responder, não. Só pensa. Vamos só refletir. Todo mundo aqui levanta às 6 horas da manhã assim, beleza, hoje eu vou levantar às 6 horas da manhã, vou para o trabalho.
Porque eu tenho certeza que se todo mundo não precisasse trabalhar, ia levantar da mesma forma, não ia, gente? Lá embaixo a espiritualidade está esperando com um carnezinho, um ticketzinho, falando assim, ó, lá embaixo, na porta. Verde, fala assim, ó, sabe essa prova que você está passando? Essa expiação? Você está liberada dela. Pode ir embora, está tranquilo. Você não precisa conviver com ninguém mais que te atormenta. Vocês iam embora de que jeito? Falasse assim, amanhã você não precisa trabalhar mais lá com aquela pessoa lá que senta do seu lado. Nem pegar o ônibus com aquela pessoa que você pega todo dia naquele mesmo horário, ela fala as mesmas coisas. Aqueles mesmos assuntos que te incomoda. O seu vizinho que coloca som alto quando você quer dormir. Ou então que tem um cachorro que late 24 horas por dia. Você não precisa mais. Porque se você não encara a prova dessa forma, como algo que te impõe uma necessidade de caminhar através dela, você não faz. Você não passa por ela. Daí deveríamos fazer esse exercício antes da expiação chegar. Ou antes do sofrimento chegar. Porque a gente faria entendendo a lei, entrando na nossa intimidade e fazendo uma revolução, te concedendo liberdade. Não te impondo uma castração para que você não viva isso ou aquilo. Porque se hoje está assim, amanhã pode ser muito melhor. Ou vice-versa. Depende de cada um de nós. Percebe? Ninguém faz exercício físico porque adora. Não, agora eu adoro, vou ficar aqui o dia inteiro malhando. Ou faz porque quer ficar bonito, né? Ou faz porque o médico falou assim, se você não fizer, daqui 6 meses você está desencarnado. Aí você faz. Verdade ou mentira? Tá todo mundo satisfeitíssimo de ser brasileiro, não tá, gente? Faça assim, ó, tua oportunidade aqui, tá morar no exterior, tudo pago. Quem ia? Não precisa responder, não. Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa. Todo mundo tem algo que está causando uma necessidade de movimentar recursos íntimos para vencer algum tipo de provação ou de expiação que está enfrentando no momento. Agora, entender tudo isso nesse processo de crescimento espiritual é que vai fazer a diferença para a gente se conhecer, se transformar, se renovar. Então, por que Paulo fez o que fez? Porque Paulo, para ele, não tinha meio termo, não. Pau é pau, pedra é pedra. Ah, não, eu ainda tenho muitas resistências para fazer essa transformação minha aqui. Tranquilo. Se eu não conseguir pagar nessa, eu pago na outra. Eu disse, não, eu quero é agora. Eu já entendi que eu estou devendo, eu vou trabalhar. Mas você vai ser chamado de fanático, não problema. Aí você quer evoluir espiritualmente, não quer? Você quer se elevar, não quer? Não tem como se elevar espiritualmente sem promover renúncia. Renúncia. Não tem jeito. Aí você fala assim, pô, mas eu vou ter que abrir mão daquilo? Eu vou ter que não posso mais fazer o que todo mundo faz? Não, pode. Não tem ninguém falando que não pode. Estou falando que você não deve. Agora, se poder, você pode. Até o dia que você quiser. Mas vai ter consequências. E aí? Poxa, mas a gente vem na casa do Espírito para ser consolado, né? Sai daqui pior, porque você está falando que a gente tem má vontade. Aí, lá em o livro, melhor dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos responderam lá, escreveram, na verdade, o Espírito de verdade escreveu, ditou para Kardec, através da médium, dizendo assim, olha, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça na sua transformação moral, ele é conhecido pela transformação que ele empreende, pela reforma moral que ele executa, pelo esforço que ele está fazendo para se transformar espiritualmente. Aí você fala assim, ó, tá todo mundo tranquilo aqui? Com a própria consciência, está se esforçando? Então não está aqui mais quem falou. Eu estou falando para mim também, obviamente, não é? A gente não está aqui na condição de quem está numa esfera superior. Então é um exercício da gente compreender que a gente só faz esse processo quando a gente não mais se permite realizar ações que a gente já sabe que não convém. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós estamos em novembro, né? Eu fiz um estudo em janeiro. Primeiro estudo desse livro.
E aí, lá eu pensei numa coisa assim que me veio na cabeça, eu falei assim, olha, é uma tática para se promover a autotransformação e para se frear através da disciplina. Porque aqui nós não estamos falando nada além da disciplina, de nos autodisciplinarmos. E aí, pensei assim, olha, eu vou pensar em algo, comecei a estudar, buscar algumas informações e pensei assim, olha, a tática dos 3 segundos. Qual que é a tática dos 3 segundos? É assim, olha, tudo que você faz ou não faz na sua vida, você faz porque você se deixa levar pelo que vem antes desses 3 segundos. Então, quando você está numa dieta e vem assim, fala assim, olha, eu sou um pote de sorvete, estou aqui na padaria, vem cá me buscar. Aí você tem 1, 2, 3 segundos para frear e falar assim, não, não vou. Se você não for depois desses 3 segundos, você consegue se manter e não ir. Façam essa experiência e vocês vão se surpreender. Então alguém te xinga, aí você vai para revidar e você conta. 1, não precisa contar até 10, vai só até 3 mesmo. 2, 3, você consegue frear. Então você não quer fazer o bem, faz antes dos 3 segundos. Percebe? E aí eu pensei nisso lá em janeiro. Aí antes, estava preparando isso tudo para vir para cá e tal. Eu lembrei disso só hoje. Vocês acreditam? Eu lembrei desse processo que eu tinha me proposto fazer hoje. Nós estamos em novembro. Percebe? Como que nós somos condicionados nesse equívoco que a gente nem raciocina a respeito das nossas atitudes. A gente não pondera nem o que você mesmo estipula para você do que você quer fazer. Aí eu falo para vocês assim, estamos em novembro. Se eu tivesse feito isso desde janeiro, eu tinha evitado tanta coisa desnecessária para o meu espírito. Então eu preciso entender, olha, a minha relação com o mundo só vai se modificar, eu só consigo modificar esse amor, de exercer esse amor ao próximo quando eu me modifico. Amar o próximo não é só você fazer caridade para quem está precisando, não é fazer autocaridade. Aí está bem. Chico, tem uma pessoa aqui que está precisando falar com você, eu que não vou atender ninguém não, já estou desde de madrugada psicografando, Emmanuel não me deixa quieto, não me deixa dormir, me deixa em paz. Já pensou? Se algum dia o Chico tivesse tido essa atitude para alguém que viesse buscar socorro através dele, se ele não está harmonizado, ele não consegue amar. Ele só conseguiu amar o próximo quando ele estava harmonizado. Então lembra aquele caso lá do perdão? Porque mataram a cachorra dele? Chico, Emmanuel, Chico, olha, você está com uma sombra no seu peito, está começando a prejudicar o trabalho. Resolve isso aí. Ou seja, olha, se você não conseguir autoequilíbrio, você não vai conseguir mais psicografar livro, não. Nem falar nada do que a gente precisa repassar para as pessoas que estão recorrendo a você, não. Percebe? E aí quando Inácio fala aqui dessa lei real, a gente vai fazer a leitura da mensagem, a gente precisa entender assim, olha, lei real não é uma lei verdadeira. Algumas interpretações, dentre elas as dos judeus messiânicos, diz que essa lei real é aquela que vem do rei, do Messias. Que ela não é mais importante do que a lei mosaica, que está lá no Levítico, que também recomendava o amor ao próximo. Mas que ela ganha uma força muito grande porque ela foi exemplificada pelo rei dos judeus, por Jesus, pelo Cristo, pelo Messias. E aí Inácio vai dizer assim, olha, levando-se em consideração o conselho do apóstolo, nada de novo, por tratar-se da mesma exortação feita pelo Cristo há mais de 2000 anos, quando ele esteve encarnado na crosta. O convite evangélico ainda é o mesmo. Todavia, apesar de ser insistentemente convocado por Jesus ao cumprimento da lei de amor, o homem tem se ausentado de compreendê-la em seu teor divino, porquanto, por tê-la na conta de remédio amargo,
dificilmente se vê alguma criatura na Terra vivenciando-a a contento. Seria, entretanto, razoável aos espíritos em evolução no orbe terrestre entregarem-se ao sofrimento diante da solicitação que lhes propõe amar a si mesmos, tendo referência confiável como meta de conduta, a fim de proceder cristamente com o próximo que se lhes acerca? Analisemos assim que a criatura humana encara como um fardo pesado a sugestão que apenas lhe pede para amar. Então a gente pode entender aqui que Inácio está dizendo que é fácil, gente? Amar? Não. Ele está dizendo que é simples. Não está dizendo que é fácil. Tem uma grande diferença no que é simples e no que é fácil. É simples, olha, é só você amar. Obviamente que para que você aprenda a se amar, você precisa desenvolver todo um processo, passar por todo um processo, para que você consiga isso. Isso não é fácil. Agora, o segredo da vida está nas coisas simples. Porque a mesma lei que rege o micro, rege o macrocosmo. Nós somos criados simples e ignorantes. A vida começa no plano material, no corpo físico, de uma célula. Não é assim? Então a simplicidade faz toda a diferença nesse processo de autoconscientização. Eu preciso entender que não é fácil, não é? Mas é simples que eu entenda que eu precise me amar e que essa lei está atuando em meu favor e não contra mim. É um pensamento simples. E muitas vezes buscando essa complexidade, não é? Buscando complicações, a gente se perde no que é mais simples. Falar coisas usando adjetivos pomposos e etc, etc, muita gente faz. Agora, falar de toda a lei usando a simplicidade das palavras, isso é para poucos. Falar assim, olha, eu sou o pão da vida. Quem vir até mim vai beber água e não vai ter mais sede. É o joio e o trigo. O lavrador carpindo da terra. Não é simples? Então, a gente entender que a simplicidade dessa lei trabalha também em nosso favor. Então, Inácio continua. Analisemos assim, isso a gente já disse. Muitos são os que já intentam estender amor ao próximo, mas sem auto-amarem-se, insatisfeitos consigo mesmos, acabam sufocados pelos conflitos íntimos que lhes dominam os sentimentos e as emoções, tornando-se, por conseguinte, inaptos para um convívio amistoso e fraterno com seu semelhante. Então, muitas vezes a gente faz esse movimento exterior. A gente dá sopa, a gente vende livro, a gente dá pão, a gente faz palestra, a gente viaja, vai para aqui, vai para ali, fazendo um trabalho exterior grandioso, mas por dentro você está arrasado espiritualmente, você está totalmente desequilibrado, você não consegue fazer isso por você mesmo. Você vai fazer uma palestra, você vai desequilibrado, volta desequilibrado, porque você não consegue beber da fonte que você foi levar para as pessoas que tiveram acesso àquilo. Então, eu preciso me amar para realizar esse amor ao próximo de uma maneira mais efetiva. Dessa forma, no que tange ao chamamento contido no mandamento que diz amarás a teu próximo como a ti mesmo, é imprescindível que o homem desenvolva o auto-amor, porquanto somente assim se-lhe-á possível dedicar ao seu irmão em humanidade o amor que Jesus encoraja-lhe a vivenciar. Discorremos aqui não acerca da supervalorização do ego na criatura, mas sobre a autossublimação e a autoconscientização do espírito imortal. Não negues, pois, a ti a possibilidade de elevação espiritual por meio do ideal de amar a ti mesmo e a teus companheiros de jornada evolutiva. É a dica que Inácio dá para a gente para finalizar a mensagem. Olha, recebe, portanto, de boa mente a admoestação evangélica, enobrecendo-te espiritualmente, avaliando por fim que se o convite que te alcança os ouvidos, recomendando-te a vivência da lei de amor, não te apresenta novidade alguma,
Reflete que será a nova postura que mantiveres diante dela de hoje em diante, que mudará definitivamente a tua realidade e a do mundo em que te situas. Porque muitas vezes a gente chega na casa espírita e fala assim, qual que é o tema da noite? Caridade. Nossa, mas de novo? Qual que é o tema da noite? Amar o próximo como a si mesmo. Nossa Senhora. Mas não vai falar lá do solo de Marte, da vibração, de como que é, se lá tem vida, como é que é lá em Marte, lá em Júpiter, não sei aonde, né? A gente quer essas informações novas, só fala a mesma coisa. Quer dizer, a gente não consegue nem lidar ainda com essas coisas que estão tão próximas a nós, a gente fica buscando algo que está inacessível à nossa condição no momento intelectual, quanto mais espiritual falando em termos de sentimento. Espiritualmente falando em termos de sentimento. Então quer dizer, se a lei é a mesma, só vai modificar a postura que eu tiver diante dela para que eu a execute de uma forma diferente do que eu tenho feito até hoje. Sabe aquela história de ficar dando soco em ponta de faca? Não resolve. Ficar dando cabeçada na parede? Não resolve. Então, quando a gente compreende que essa lei atua em nosso favor, a gente compreende que o universo conspira para a nossa felicidade e não para a nossa infelicidade. Quantas foram as situações que a gente vivenciou, que a gente disse, eu quero porque quero. E a vida nos negou, e anos depois a gente olhou para trás e disse assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo. Ou outras tantas vezes que a gente fez aquilo que a vida falou, não vai, a gente temou e foi, a gente olha para trás e diz, se eu tivesse ouvido, não teria passado pelo que eu passei, e nem pelo que eu estou passando hoje. Porque a vida te avisa, sempre, ouvir, é preciso ter ouvidos para ouvir, não é? A gente entende que é desafiador e que muitas vezes incomoda ouvir determinadas citações. Porque a gente está acostumado com aquilo. Eu vou fazer quando der, como der, não é? Se der. Não é? O momento, meus irmãos, é de transição planetária. Nós temos poucos anos para realizar o que a gente está adiando há 6.000 anos. Esses poucos anos que a gente se manter firme no bem, nesse processo de transformação espiritual, vai fazer com que a gente retorne ao plano espiritual após essa desencarnação, após essa existência, de uma forma muito diferente daquela de quando nós viemos. É um momento crucial para cada um de nós, como espírito imortal, nesse processo todo que nós estamos fazendo parte nesse momento.